Olá, nesse vídeo apresentaremos a Escola de Frankfurt, uma escola de ciências sociais, de sociologia, de filosofia, que surge na década de 20 do século 20 na Alemanha, seguindo uma perspectiva do materialismo histórico dialético, uma teoria crítica, então voltada à emancipação humana, mas que também se apropria de alguns aspectos da sociologia cultural de Max Weber, de alguns aspectos da psicanálise advinda de Freud, de Sigmund Freud, de alguns aspectos da filosofia vitalista de Friedrich Nietzsche. A Escola de Frankfurt se volta, dentre outras coisas, para analisar o capitalismo monopolista, o capitalismo tardio, típico do século XX, e a indústria cultural, então, que se forma nesse momento. Trabalha muito na perspectiva de dicotomizar, de um lado, razão instrumental técnica versus razão crítica, porque, dentre as outras coisas, vão afirmar, os autores da Escola de Frankfurt, eles vão afirmar que o projeto iluminista advindo do Ocidente estaria em crise, porque os sistemas de produção advindos do capitalismo, e desta forma de racionalidade chamada por eles de uma racionalidade instrumental técnica, teriam invadido as outras esferas do pensamento e da atuação humana. A esfera ética, a esfera estética estariam reféns, o campo político, etc., estaria refém a esse tipo de racionalidade instrumental técnica advinda do sistema, dos sistemas produtivos. Fazem a crítica também da ciência, vista por eles como grande mito do século XX, vista como neutra, e eles vão, justamente porque vivenciam os regimes totalitários da década de 30, nazismo, fascismo e stalinismo, os autores da Escola de Frankfurt vão dizer que a ciência é utilizada pelos homens, pelas mulheres, e dependendo daquilo, do objetivo, que acompanha esses homens e mulheres no trato com a ciência pode ser utilizada para o bem da humanidade, mas também para a sua própria destruição. Então é preciso tomar cuidado, Eles apontavam na época para essa perspectiva que era um mito, segundo eles, de que a ciência seria neutra, Todos esses aspectos, então, redundam para eles em sociedades que tendem a se tornar cada vez mais em sociedades burocratizadas, em que a ordem econômica molda a vida das pessoas. Sociedades, então, adstritas ou dispostas diante de ações de barbárie, tais como aqueles vivenciaram na primeira metade do século XX, repito, nazismo, fascismo, stalinismo, etc., que colocariam em xeque, então, de forma frequente, inclusive, as próprias democracias, ou seja, a democracia não seriam sistemas políticos que teriam adotado uma perspectiva de estabilidade, ou seja, estariam sempre sendo colocadas em xeque por esse estilo de vida, adstrito a essa racionalidade instrumental técnica, colocando, então, que coloca em xeque certos pressupostos da própria democracia. Um dos autores importantes da Escola de Frankfurt, já da segunda geração da Escola de Frankfurt, foi Jürgen Habermas. O Habermas vai falar, dentre outras coisas, que uma das questões importantes da sociedade pós-tradicional, que ele chama de sociedade pós-tradicional, as sociedades ali da segunda metade do século XX, seria que elas teriam desfeito determinados núcleos detentores da verdade. Ou seja, se nas sociedades tradicionais nós tínhamos alguns indivíduos e grupos centralizadores do poder e da influência sobre outros indivíduos, nas sociedades pós-tradicionais haveria, justamente por uma crise, por uma mudança institucional de certos valores, nós teríamos aberto um leque aí para que mais pessoas e outras visões do mundo pudessem se consolidar. O Habermas aqui, nesse sentido, ele enxerga o que ele chama de uma sociedade pós-tradicional sob alguns aspectos positivos, talvez um pouco diferente dos seus companheiros, principalmente os da primeira geração da Escola de Frankfurt, que desenvolveram em grande medida uma leitura pejorativa negativa da sociedade pós-tradicional, por verem nessa sociedade pós-tradicional, na verdade, então, o fato delas estarem presas a essa racionalidade instrumental, econômica, que só se volta para o lucro, para o domínio da natureza e dos indivíduos. O Habermas aqui apresentaria uma perspectiva um pouco diferente. Outra questão apresentada por Habermas, ele vai dizer que a modernização, então, na sociedade pós-tradicional, ela se caracteriza pelo aumento da complexidade do campo social,
em que vocês têm, por exemplo, de um lado o sistema, que ele chama de sistema, que tem a ver com aspectos econômicos e políticos administrativos da sociedade, com a sua forma de racionalidade própria. E, por outro lado, nós teríamos, então, o mundo da vida, que ele chama, né? Que tem relação com aspectos prático-morais e estético-expressivos, como ele vai dizer, né? Uma das questões, então, da que parte o Habermas para desenvolver sua teoria, que também, de um certo modo, é uma questão que perpassa a escola de Frankfurt como um todo, é a seguinte questão, né? Há um potencial emancipatório na modernidade se há por onde ele passa. O Habermas vai dizer que sim, que há um potencial emancipatório na modernidade, mesmo com os problemas que ela atravessa, né? Por conta desta racionalidade instrumental técnica e voltada à eficiência, eficácia, à competição, ao lucro, ao domínio dos indivíduos da natureza, ele vai dizer que apesar disso há um potencial emancipatório, e ele vai dizer que passa pela linguagem, né? O Habermas aqui dá um salto no sentido de não concordar com o materialismo histórico dialético, dizendo que o elemento emancipatório das sociedades contemporâneas passaria pelo mundo do trabalho, né? Como diria o Marx. O Habermas vai dizer que este elemento emancipatório passa pela fala, pela linguagem, né? Então ele efetua uma mudança aí da filosofia da consciência, que vai olhar para um sujeito universal, dotado de consciência, etc., e avança para aquilo que se chama de uma filosofia da linguagem, né? Que vai levar em consideração os elementos constitutivos dessa relação que se dá do ponto de vista da linguagem, né? Então, o Habermas fala, então, da necessidade de se superar uma razão monológica, né? Advinda dessa filosofia da consciência, que se coloca, por exemplo, na relação sujeito-objeto, né? Que coloca a preponderância no sujeito, né? Que gera uma ação estratégica do ponto de vista da influência sobre o meio, é o que acabamos fazendo do ponto de vista da ciência moderna, enquanto domínio, capacidade de domínio da natureza e dos outros, né? Então ele fala da necessidade de superar esse tipo de razão, de racionalidade que ele chama de uma monológica, por uma racionalidade comunicativa, né? Por uma razão comunicativa, que para ele é uma razão intersubjetiva, que se relaciona, ou que relaciona sujeito com outros sujeitos, e não sujeito com objetos a serem utilizados, moldados ao bel prazer desse sujeito, né? E que se volta aí um aspecto muito importante da sociologia de Jürgen Habermas, essa razão comunicativa se voltaria para o entendimento mútuo. Esses são os elementos principais dessa perspectiva do Habermas, né? A capacidade de se criar uma forma de racionalidade que ele vai chamar de comunicativa, que justamente permitiria aos distintos indivíduos, né, nas suas relações políticas cotidianas, entrar em acordos, né, já que a relação se estabelece entre sujeitos, né. Bom, então, estamos dizendo que o Habermas propõe, então, uma racionalidade que ele chama de comunicativa, né. Nas palavras dele, não é propriamente a razão que está em crise no contemporâneo, mas uma forma atrofiada e reducionista de razão, que se fez dominante nos últimos séculos. Então, o Habermas está mostrando que existiriam outras possibilidades de uso da racionalidade, como a que ele propõe, a comunicativa, que poderiam dar vazão para os elementos políticos, éticos e estéticos da existência, superando, então, essa prisão a priori advinda dessa racionalidade instrumental técnica, né? Advinda do campo econômico, principalmente, mais burocrático administrativo também, que teria reduzido todas as demais instâncias do humano a essa racionalidade que só busca a eficácia e o domínio dos outros, né? Então, como disse, o Habermas supera o paradigma da consciência, né, que é tributária de uma filosofia do sujeito, em direção a uma filosofia da comunicação, que é tributária da filosofia da linguagem. Acho que esse é um elemento importante da trajetória do Habermas, né? Alguns conceitos fundamentais dessa perspectiva habermasiana, como dissemos, tem a ver uma com a questão dos sistemas, que ele fala, né? O que seriam os sistemas? O que caracterizaria os sistemas? Esse âmbito da vida humana que ele diz que estaria disposta por meio dos sistemas. Predominaria a racionalidade instrumental, e ações estratégicas voltadas para a consecução de objetivos, típicas dos subsistemas econômicos,
e administrativos políticos. Por outro lado, existiria o que ele chama do mundo da vida, Lebenswelt, né? Ou seja, uma razão comunicativa, um agir comunicativo, que tem a ver com transmissão da cultura, com a integração social e com a socialização, né? E com o entendimento mútuo, né? Ou seja, uma coordenação de ações. Então, aquilo que em grande medida sintetizaria esse mundo da vida seria mais ou menos, numa frase de Habermas, as interpretações que são pressupostas pelos participantes como um saber de fundo, ou seja, uma forma de inter-relação humana baseada na comunicação de sujeitos em relação a outros sujeitos que apresentam argumentos ou formas de interpretação de mundo passíveis de crítica por parte do outro e em um diálogo que leve em consideração o fato de que devemos levar, no final das contas, em consideração, dentre os distintos argumentos que entram em choque, entre aspas, né, na esfera política, por exemplo, aqueles que melhor representam, que melhor apontam soluções para as questões humanas, né? Esse seria o melhor caminho, digamos assim, para se encontrar soluções, inclusive consensuais, que não levam em consideração o domínio de uns sobre os outros nas esferas da existência humana, certo? Então, outros conceitos fundamentais que advêm, inclusive, dessa questão do sistema e mundo da vida, que são os conceitos de ação estratégica e ação comunicativa, né? Nos sistemas predominaria um tipo de ação estratégica, né? Que tem a ver com uma lógica de dominação, certo? Diferente do mundo da vida, em que ele vai dizer que teria espaço para a construção dessa racionalidade comunicativa, que ele chama de uma ação comunicativa, que tem a ver, por sua vez, com uma lógica da coordenação de ação, ou de ações, por meio de pretensões de validez, aquilo que eu disse para vocês, ou seja, argumentos utilizados, nunca de forma coercitiva ou impositiva, que buscam legitimar, então, né, a lógica por meio da qual esse indivíduo se coloca, mas que está o tempo todo aberta à crítica que vem do outro, este outro visto também como um sujeito que tem o mesmo direito de se manifestar, e por meio de uma consciência, então, no sentido de que o argumento que tiver mais validade diante de determinada questão a ser respondida, seria aquele aceito por ambas as partes, né? Então, uma forma de discurso sempre passível de contestação, mas ao mesmo tempo de uma tentativa de equilibrar as relações de força que se colocam entre esses agentes que constroem esse discurso para justamente eliminar, na medida do possível, as relações de poder, de força, que tendem a atravessar as relações sociais, inclusive quando em discurso, né, quando em contato, tornando essas relações muito hierarquizadas e muito desproporcionais. Então, uma das tentativas do Habermas foi tentar, ao criar esse agir comunicativo, né, criar um entendimento linguístico, né, ou seja, um acordo racionalmente motivado, alcançado entre os participantes, que se mede pelas pretensões de validade sempre suscetíveis de críticas. Então, seria uma forma por meio da qual tentar-se-ia, por meio da linguagem, né, dos contatos humanos, subsumir, na medida do possível, as relações de poder, de hierarquia, de dominação que tendem a atravessar as relações humanas, principalmente quando elas estão adstritas à chamada racionalidade instrumental técnica, né, que vem com aquele desejo de dominar o outro, né, que vem com aquela perspectiva, inclusive desenvolvida pela própria ciência moderna ocidental, que via, então, como dissemos, a relação entre um sujeito que domina a relação e o objeto a ser dominado. Então, a tentativa do Habermas é sair dessa questão, né? Outras questões importantes para o Habermas, então, aqui na sequência. Ele coloca, né, a linguagem como instrumento para a compreensão dos homens em suas relações sociais, né? E adota uma filosofia da linguagem dentro de um pragmatismo linguístico, né? O que seria esse pragmatismo, né? A pragmática vista aqui como a nossa experiência concreta da linguagem, né, nos fenômenos linguísticos com que efetivamente lidamos. Então, assim, dentro das linhas da pragmática, por exemplo, a contextualista, que ressalta o contexto e o significado das expressões, podemos dizer que a linguagem é vista como ação, dizer é fazer. O ato que está sendo realizado e as regras que regulamentam esse ato têm a ver com a própria instância, né? Então você está
tem ali a presença do corpo, do contexto e da própria fala, né? Outra questão importante aí a partir da obra do Habermas foi a questão que ele vai falar dos atos de fala, né? Que ele retira da linguística de John Austin, né? Por meio da qual ele busca, a partir desse conceito de atos de fala, interpretar essa linguagem por meio de uma dupla estrutura, né? Uma primeira estrutura performativa, que leva em consideração a intersubjetividade, ou seja, a fala como ato, como constatação, né? E uma estrutura proposicional ou cognitiva, né? Ou seja, aqui leva-se em conta a necessidade de avaliar o contexto e os interlocutores, além das próprias condições de produção extralinguísticas, né? Então veja que tem dois elementos aí levados em consideração pelo Habermas nessa perspectiva retirada de Austin, dos atos de fala. Então a primeira estrutura performativa, que tem a ver com a intersubjetividade, com essa inter-relação, né? Por exemplo, com suas respectivas características, as circunstâncias em que as palavras são proferidas e são apropriadas. A questão do falante, né, que realiza determinadas ações físicas ou mentais, ou profere algumas palavras adicionais, isso também tem a ver com esse elemento intersubjetivo, que precisa ser levado em consideração. Um outro elemento também nessa perspectiva aí da estrutura performativa do ato de fala tem a ver com a questão da autoridade, né, de quem pratica o ato de fala. E do ponto de vista, então, dessa estrutura proposicional, ou seja, que tem a ver com o aspecto cognitivo, né, tem forçosamente essa questão de levar em consideração, então, as circunstâncias, né, o ambiente extralinguístico que permite ou não, que facilita ou não, que promove ou não determinadas formas de manifestação entre os indivíduos, né, expostos aí nestes atos de fala, né? Então, o ato de fala, ou seja, as pretensões de validade são estabelecidas para três funções da linguagem, né? Representar fatos e estados de coisas no mundo objetivo, estabelecer e regular normas no mundo social e expressar a subjetividade no mundo subjetivo, né? Então veja que aqui existe a partir dessa questão dos atos de fala, o próprio Habermas vai desenvolver a tipologia dos atos de fala, dentro de contextos de uma tripartição, então, três instâncias por meio das quais esses atos de fala seriam representados ou representariam instâncias do mundo da vida, que tem a ver com a questão ética, estética, política do humano, né? Essa tripartição estaria relacionada aos seguintes elementos: atos de fala constatativos, né? Ou seja, que tem a ver com a pretensão de verdade proposicional, atos de fala regulativos, que tem a ver com a pretensão de correção de normas sociais, e atos de fala expressivos, que tem a ver com a pretensão de sinceridade, né? Então, essas três instâncias, vamos dizer assim, elas comporiam para o Habermas instâncias por meio das quais, a partir dos atos de fala, nos colocaríamos diante, então, da possibilidade de nos comunicarmos com outros indivíduos, passando por essas distintas instâncias, né, simbólico, culturais, sociais, passíveis de serem atravessadas por essa perspectiva, diferentemente da perspectiva da racionalidade instrumental técnica, né, que apesar de, na contemporaneidade, se colocar como única, dominante, para os propositores da escola de Frankfurt, inclusive o Habermas, existiriam outras possibilidades de nos utilizarmos da linguagem para abrirmos espaços para relações mais igualitárias, democráticas e emancipatórias. Esperamos que com isso tenhamos contribuído um pouco para, nesse primeiro vídeo sobre a perspectiva sociológica de Habermas, ajudá-los a compreender um pouco mais essa importante perspectiva sociológica.